essa questão da nutrição funcional, ela então ela é mais personalizada. A gente tem um público que talvez nem todo mundo tenha tido ainda a oportunidade de fazer um cálculo personalizado, né? Porque essa questão nutricional é uma coisa mais recente no nosso país, né? Do personal de nutrição. Você poderia dar dicas, por exemplo, assim, traçando um perfil mediano de como as pessoas poderiam fazer as contas, porque na entrevista que a gente teve agora há pouco com o Fernando aqui, ele falou isso, né? Eu faço as contas e vi que a minha dieta tinha 5.000 calorias e hoje eu com 1.800 eu consigo me manter. Eu, particularmente falando, eu não faço ideia de quanto eu como de caloria por dia, né? Eu até emagreci recentemente nesse período de recuperação da minha cirurgia, do meu acidente. Eu perdi em torno de 4 quilos e pouco, mas eu notei que o meu paladar também mudou bastante. Eu não tô mais, o meu apetite ficou diferente. Então, como é que a gente poderia calcular? Tem que pegar a calculadora mesmo e fazer as contas? Essa é a função do nutricionista. Sim, mas se eu não tiver acesso ao nutricionista... Se você não tiver. Então, assim, sem precisar ficar calculando, inclusive, assim, o Fernando, quando ele falou em 1.800, acredito que seja o que ele tem prescrito. Mas para manter 80 quilos, que é o que ele está mantendo agora, ele deve estar comendo por volta de 2.500, 2.600, o que é adequado para ele. Né? 1.800 mantém uma mulher magra. Eu faço a pergunta baseada numa frase que você disse aí também, que eu nunca tinha ouvido antes, e aí me remeteu a um outro exemplo. Você falou assim, se sentir fome, está errado. Isso. Né? Quer dizer, a pessoa não pode sentir fome durante o dia. Igual os médicos falam, por exemplo, quem é urologista, trabalha com rim, fala, se você sentir sede, está errado. Você tem que beber água para não sentir sede. Então, quer dizer que eu também tenho que comer para não sentir fome. Sim, não, mas aí não. Se sentir fome, assim, depois que você se alimentou do que está prescrito e você continuar... Se não tem prescrição você vai ter nenhuma. fome. Aí você vai ter fome. O normal é que você tenha fome. Tem o horário de comer... E nesse horário você vai ter fome. O ideal é que, com a dieta adequada, você vai comer aqueles alimentos que estão prescritos, que você está comendo, e você vai se livrar dessa fome. Quando a fome acumula demais, a pessoa corre o risco de comer um pouco a mais do que deveria. E se ela está sempre sentindo fome, ela cataboliza, gasta massa muscular. Né? Então, por isso que eu falo, as dietas que impõem uma fome, ou dieta de sopa, ou dieta sem carboidrato, que é a pior de todas para o organismo como um todo, né? O organismo está sempre com fome, então ele está sempre gastando músculo como fonte de energia, independente se você está comendo proteína. Se não está comendo carboidrato suficiente, está queimando proteína. E o organismo entende isso como desnutrição. Então, ele cria alguns efeitos rebotes. Por exemplo, um deles é o aumento do apetite. Ela fica cada vez mais voraz. Então, às vezes, no final de um dia, que ela está sem carboidrato, ela vai comer muito mais do que deveria, ou no final de uma semana, ou no final dessa dieta sem carboidratos. E o organismo também vai desenvolver mecanismos para reter calorias. Ele vai baixar o metabolismo, ele vai aumentar os receptores de glicose do tecido adiposo para quando comer absorver mais, né? Então, vai acumular mais gordura assim que voltar a comer. Então, assim, dieta sem carboidrato é a pior de todas, então, vamos não pensar, se deve seguir. Um homem a faixa etária de 30 e poucos anos, 70 quilos, 75 quilos, uma mulher aí na mesma idade, talvez com 60 quilos, seria o ideal. Isso, aí é mais ou menos assim, colocando em termos de qualidade de alimento, né, quantidade é muito individual mesmo, de manhã a gente tem que ter pão. Né? Pão integral de preferência, porque ele tem mais vitaminas, mais fibras. Todo mundo tem que ter pão. Eu tenho um problema que eu tenho alergia ao glúten. Ok, existe o pão sem glúten. O pãozinho francês. Vamos pensar no pão francês que é do brasileiro, na mesa de todo brasileiro, pelo menos deveria ter, se não tem. Isso. Como um pãozinho só de manhã é muito pouco, para quem gosta de pão francês, vamos colocar o pão francês e complementar ainda com pão integral. Né? Se for uma mulher, ela vai comer, por exemplo, uma fatia de pão integral e um pão francês. Se for um homem, 2 fatias de pão integral e um pão francês. Pode? Aí, eventualmente, eu estou querendo a fibra, eu estou querendo as vitaminas do complexo B. O pão francês, a gente está deixando ele encaixar porque ele é cultural, tá? Aí, em vez de manteiga, usar um requeijão light, um cottage, que é um queijo bem mais magro. A margarina, né? Ela entraria aí ou não? Eu recomendo não ingerir nem margarina nem manteiga. Se a pessoa gosta muito, que um dia ela passe só para variar, mas o dia a dia não. Tá? Mesmo sendo margarina, a gordura é hidrogenada, pode aumentar o LDL. E o café com leite normal? Aí o café com leite, se o leite for desnatado, né? A gente não precisa de leite integral de forma alguma, a não ser uma criança com peso normal. Criança obesa também a gente não põe o leite integral. O café, se você for adoçar, o adoçante recomendado, a substância ativa chama sucralose,
tá? Existem algumas marcas, o sucralose não faz mal, a sucralose não faz mal a princípio. O leite pode ser misturado com café ou não? Se a pessoa tem essa vontade, né, do café, não tem problema. Agora, excesso de café em relação ao leite, você tem menos absorção de cálcio. Né? Então, talvez se a pessoa não quiser um leite de manhã, é que ela providencie ou leite ou iogurte um na tarde e um à noite. Eu preciso de 2 copos aí, ou de leite ou de iogurte. Há pessoas que têm intolerância à lactose, a gente tem que administrar isso bem. Se ela não conseguir o iogurte, por exemplo, a gente dá o suplemento de cálcio, mas isso tudo é calculado. Tá? Que ainda entra naquela questão individualizada. Exatamente. Aí, se ainda conseguir uma fruta de manhã, beleza. Se não, passa ela para o meio da manhã, junto, por exemplo... Não a jaca, como um amigo do Fernando. Não a jaca. E aí, a pessoa pode colocar uma barra de cereais ou alguns biscoitos integrais também para quebrar o jejum até o horário do almoço, né? O almoço é o famoso arroz com feijão, que é do brasileiro, e tem uma composição excelente de proteínas. Mas qual a quantidade? Então, varia. Por exemplo, você pode usar 2 colheres grandonas de arroz para uma concha de feijão. E ele já precisa de 3 colheres de arroz e 1 ou 2 de feijão. A colher, qual a medida da colher? A colher de sopa, não de sopa, de servir. Tá. Se você põe colherinha de sopa, tá? Fica lindo, tal. Ai, tô comendo um pouquinho, bonitinho. Mas chega o final da tarde e detona. Aí quer comer um pacote de biscoito, enfim. Né? Então, precisa desse carboidrato adequado. E, gente, verduras, legumes, quanto mais variar, melhor. Mais a gente vai ter não só as vitaminas do complexo B e fibras, como a gente já falou, como o ácido fólico, que é outra vitamina do complexo B, os fitoquímicos anticancerígenos. Quanto mais você variar em verdura e legumes, mais você previne o câncer, por causa daquela ação funcional desses alimentos. Né? Se quiser fruta, depois o abacaxi é bom para digestão, tá? No meio da tarde, não passe de 3 ou 4 horas no máximo que almoçou. Né? Aí, de novo, repete um pão integral que tenha geladeira no escritório para não ficar comendo salgado. Né? Como o Fernando já disse aqui, eu adoro uma esfirra. Tá, primeiro que pode optar por uma esfirra de frango. Segundo que você pode escolher 1 ou 2 dias na semana que você vai comer essa esfirra. Né? Aí deixa o suco, dessa hora pode ser industrializado se você tiver que deixar em casa, ou no escritório, perdão. Né? No final da tarde ainda tem algum compromisso. Tem uma ginástica, tem uma aula de inglês, vai pegar trânsito. Né? Então, de novo, aí entra a barrinha, uma banana, ou então, se for homem, precisa um pouco mais, talvez um pão branco mesmo nessa hora, porque vai digerir mais rápido, em 30 minutos, para fazer um exercício físico. Sim. Aí, quando voltar, ou vai ser um jantar moderado, né? Aí eu vou ter carboidrato e proteína vindo já na alimentação. Eu até quero entrar nesse ponto. A gente já está finalizando, mas também já está finalizando o dia. O dia, é o cardápio. Agora, uma dúvida que é muito frequente que eu vejo, até já saiu várias reportagens sobre isso, é o carboidrato à noite. É verdade que o carboidrato à noite engorda? Pode ou não pode? Depende da quantidade. Então, assim, carboidrato em quantidade que nós precisamos no dia é em segundo lugar depois da água. Nós precisamos de água em primeiro lugar, né? E em segundo, que 70% do nosso corpo é água. E em segundo lugar, carboidrato. Por quê? Todas as células precisam de glicose. Todas, até a queima da gordura, se você for analisar lá na bioquímica, precisa da glicose. E você tem o estoque nos músculos, de glicogênio muscular, você tem estoque hepático, de glicogênio hepático, né? E tem glicose que precisa circular para o cérebro funcionar, para a coordenação, para a disposição mental. Ou seja, medida moderada. Tudo é importante também. Então, toda refeição ela vai ter mais carboidrato do que proteína. Se você tem só proteína numa refeição, você não vai ter nem absorção dessa proteína pelo músculo. Ela vai ter que ir para o fígado para gerar glicose. Sim. E no jantar, então, esse pouquinho de carboidrato, um jantar bem menos do que o almoço. Pode ser. Eu coloco geralmente assim 25% das calorias no jantar, 25%, o almoço de 25% a 30%. E ainda a gente dorme tarde hoje em dia, né? Então, na hora de dormir, ainda o alimento de fácil digestão, que no caso vai entrar com a proteína, que é o leite ou o iogurte, que aí eu já entro com cálcio. Não, exatamente. E eu não estou falando de carne vermelha, né? Eu não estou falando aí de excesso de frituras, de doces. A vontade do doce, ela significa uma deficiência no carboidrato ao longo do dia. Ou então a pessoa não come frutas, ou ela não come verduras. As verduras têm muito magnésio, o corpo está gritando por algum motivo, né?